Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o texto técnico. O texto técnico, ele é um tipo textual que deve primar por informar, notificar e estabelecer comunicação, geralmente entre as pessoas que atuam na mesma área ou em áreas correlatas. Logo, nós podemos compreender então como um documento que tende a trazer informações sobre determinada situação, conhecimento, ocorrência ou uma análise, um olhar específico, como o próprio nome diz, técnico sobre alguma coisa, sobre algo ou sobre alguém. Nós temos que compreender, primeiramente, que o texto técnico ele não é apenas um texto. Quando nós falamos da tipologia dentro do contexto técnico, né, do texto técnico, ele perfaz ali um conjunto de gêneros textuais. São vários tipos de textos, ou que nós muitas vezes, de forma popular, nós vamos chamar de documentos, que vão trazer ali então um olhar específico técnico profissional. Sempre ele vai estar aliado a questões de atividades laborais, atividades profissionais e também no contexto acadêmico, porque nós também temos textos técnicos dentro do campo acadêmico. Tá? Dentre esses textos, nós vamos ter aí a ata, o memorando, circular, atestado, declaração, laudo, ofício, procuração, relatório, parecer, requerimento, dentre outros. Né? Temos uma infinidade de textos, né, de gêneros textuais que estão dentro desse contexto do texto técnico. Cada um desses documentos ele tem um objetivo específico, ele tem uma forma de ser redigido, né? Então ele tem uma configuração gráfica, ele tem uma forma padrão de ser apresentado, porém, então, todos eles têm um olhar específico, têm uma intencionalidade específica que está pautada aqui nos objetivos, que é informar, notificar, estabelecer uma comunicação, tá joia? Ah, então, é pelo texto técnico que a pessoa exprime as situações da área em que ele atua. Então, é que ele vai demonstrar conhecimentos da sua própria área ou conhecimentos da função a qual ele está exercendo. E sempre essas informações estão problematizando, localizando, diagnosticando, sugerindo a alocação de recursos, bem como esclarece quem será o beneficiário da proposta enfatizada no texto. Sugere a solução de determinado problema e destaca a natureza dessa solução e das contribuições oferecidas. Então, por exemplo, ele pode problematizar um determinado campo profissional. Então, uma função no qual ele acredita que poderia ter uma eficiência maior. Então, ele pode problematizar as ações que o funcionário ou que a metodologia aplicada para o desenvolvimento daquela função esteja sendo feito. Ele vai problematizar pontuando ali quais são os problemas, né, quais são os prós e contras, as questões positivas e negativas, e propor uma nova solução, uma nova forma, uma nova metodologia para aquela função. Ele pode estar ali localizando dentro de um contexto prático, ele pode estar localizando, por exemplo, uma área de problema dentro da empresa, ele pode estar localizando algo que esteja sendo extremamente eficiente ou que possa estar proporcionando uma metodologia, uma prática adequada para o campo organizacional. Então ele vai redigir ali um relatório explicando por que ele acha que aquilo é positivo ou por que aquilo acha que é negativo. Da mesma forma, a questão do diagnóstico. Então, por exemplo, você contrata um profissional para um conserto de uma máquina, de um maquinário da empresa. E ele vai fazer um diagnóstico. Ao fazer esse diagnóstico, ele vai emitir um laudo técnico, demonstrando ali quais são as necessidades que tem de conserto, de manutenção e quais são as possibilidades que existem. Sugerindo a alocação de recursos. Então, por exemplo, você trabalha lá no RH e vai desenvolver uma atividade específica de formação para os funcionários. E aí você precisa alugar um espaço, você precisa alugar alguns materiais ou mesmo comprar materiais para aquele momento, para aquela atividade, então que vocês vão fazer. Então, você vai ser o profissional, né, o gestor de RH profissional responsável técnico por redigir uma solicitação para aquela determinada alocação, compra de materiais e recursos. E assim por diante, gente. Quando nós falamos do texto técnico, ele está permeando várias esferas do trabalho, várias atividades. E eu me arrisco aqui ainda a dizer, né, todas as áreas de atividade,
justamente porque sempre nós produzimos um texto técnico. Nem sempre dentro do formato, do padrão, ou muitas vezes escrito, né? Porque vamos lembrar que o texto também é oral, mas sempre nós estamos emitindo informações aí relacionadas ao campo profissional. Então, o texto técnico ele indica como realizar uma ação, aconselhando, informando e orientando. É também utilizado para predizer acontecimentos com relação a uma ou mais ações técnicas e comportamentos humanos com relação a tais ações. E aqui o que a gente pode entender desse contexto? Vamos lembrar lá das barragens que romperam lá em Minas e destruíram toda a cidade. Em algum momento, alguns técnicos foram lá e emitiram ali um parecer, um laudo, falando que opa, aquilo lá poderia romper, que aquilo poderia trazer um problema. Então ele estava predizendo algo que poderia ocorrer, né, em relação àquelas ações que estavam sendo realizadas naquele espaço. Infelizmente não deram ouvidos e, né, deu os problemas que deram. E da mesma forma a gente pode pensar dentro desse contexto nas relações humanas e relações laborais, né, desses sujeitos. Por quê? Nós podemos ali emitir, por exemplo, um documento, um texto, no qual vão ser descritas as funções e atribuições de determinada função, né, de determinado colaborador dentro da empresa, dentro daquele setor. Então, o que se espera dele, quais são as ações que a gente espera que aquele funcionário ele desenvolva dentro daquele espaço laboral, tá? Daquele espaço organizacional. Então, o objetivo do texto técnico ele é apresentar o parecer de um técnico especialista. Geralmente, quem emite esses documentos ele é um especialista. A gente pode entender esse especialista tanto quanto formado aí em nível superior. Então, por exemplo, um laudo de um engenheiro, né, que vai fazer uma vistoria de uma casa, vistoria de uma determinada maquinário, ou pode ser também de um especialista dentro da função. Então, por exemplo, de um chefe de setor, de um coordenador de setor, um coordenador de área, de um chefe de linha de produção, né? Dentro de um especialista dentro de um campo de logística. Então, sempre é técnico, um parecer técnico de um técnico especialista, tá joia? Realizar a comunicação entre dois ou mais setores de uma organização ou entre organizações. Sempre que nós emitimos um documento técnico, ele tem uma intencionalidade, uma função dentro do contexto qual ele foi produzido. Então ele não é para ser engavetado, mas alguém vai ler, alguém vai se informar dentro daquilo que foi proposto ali. Então, por exemplo, um departamento de diretoria ele pode solicitar para outros departamentos quais têm sido aí os resultados de cada setor. Então, o chefe de cada setor, né, o coordenador de cada setor, vai emitir um relatório, um laudo técnico para mandar para esses cargos de diretoria para que eles possam observar. Então, quais têm sido os benefícios, né, os prós e contras de cada setor ali da empresa. Dentro do campo profissional de vocês, tenho certeza que vocês já emitiram, né, ali algum texto técnico dentro da sua função. Então, quando lhe pedem um relatório do que você realizou, do que você tem feito ali no seu trabalho, isso também é considerado como um parecer técnico profissional, técnico especialista, tá? E sempre, então, tendo essa perspectiva de informar sobre algo. Pode ser, então, entre setores, como também pode ser de uma empresa para outra, né? De uma organização para outra, dentro da mesma matriz ali, ou mesmo de outras, né? Então, por exemplo, quando nós temos aí é, uma empresa que solicita um trabalho técnico, por exemplo, da empresa de eletricidade. Então ela vai lá e faz toda uma avaliação e depois emite um laudo específico e por aí vai, né? Tem N possibilidades. Então sempre ele tem o objetivo de informar ou notificar sobre um determinado assunto. Então vamos lembrar lá a pergunta de prova agora, de avaliação, né? Então qual que é o objetivo do texto técnico? Sempre, gente, é apresentar, realizar e informar, né? Notificar sobre determinado assunto. Então, é apresentar um parecer técnico de um técnico especialista, é realizar uma comunicação e notificar ou informar sobre determinado assunto. E quais são as características que a gente encontra dentro dessa redação técnica, então desse texto?
Primeiro, nós temos que entender que ele obedece a algumas características que são específicas de cada documento. Então, por exemplo, a circular tem um formato, tem uma formatação específica. A ata tem uma formatação específica. Ofício tem uma formatação específica. Então, todos eles, de uma forma visual, gráfica, no papel, eles vão ter uma característica. E isso já determina que tipo de documento é. Então, por exemplo, uma ata, nós sabemos que ela começa pelo título e depois em um único parágrafo, né, do começo ao fim, em um único parágrafo, todo o texto ele é produzido. Toda vez que você olhar um documento dentro de um caderno, geralmente na empresa fica nos cadernos, nas pastas, né, você vai ver essa forma de formatação do texto, ele é uma ata. Você não pode fazer uma circular nesse formato. Então, isso é inadequado, está errado. Então, tem uma formatação específica, tem características específicas, tá? Mas algo que é comum dentro do texto técnico é o quê? A questão da linguagem. E que linguagem é essa? A linguagem formatada na norma culta. Então, nós vimos um pouquinho sobre essa relação da norma culta, da norma coloquial, né, do popular ali. E sempre, gente, texto técnico tem que vir na norma culta. Eu não posso utilizar gírias, eu não posso utilizar jargões aí sociais que a gente utiliza no dia a dia. Eu não posso utilizar, né, uma ortografia e uma gramática inadequada sempre dentro da norma culta, tá? Os verbos sempre no imperativo ou no infinitivo. O imperativo é o faça-se, cumpra-se, determina-se. E o infinitivo é a gente pensar aí as terminações do verbo, né? Ar, er, ir, or, ur. Vamos lembrar lá, né? Dos arquifonemas. E o que é esse infinitivo? Então, deseja-se realizar determinada função dentro do seu campo de trabalho. Sempre colocando, então, os verbos no infinitivo. Por quê? Para manter uma impessoalidade. Eu não posso me colocar como sujeito da ação dentro desses textos. Então, por exemplo, eu quero que você faça isso. Não. Este trabalho deve ser realizado desta forma. Dois pontos. E aí se descreve. Então, eliminar toda subjetividade, todo eu. Vamos lembrar lá que o eu não faz nada dentro do texto técnico. Sempre na terceira pessoa, para manter essa impessoalidade, tá? Justamente porque aquele texto técnico ele não representa uma pessoa, mas ele representa um determinado trabalho, ele representa um determinado setor, ele representa muitas vezes a empresa. Então não pode ser pessoal, mas sim deve ser impessoal. E sempre, gente, dentro de uma formalidade. É chato? Muito. Muitas vezes o texto técnico ele é chato, porque ele é muito formal. Mas ele tem que manter a sua formalidade dentro do seu padrão de escrita e dentro do padrão de características do seu gênero textual, que é específico, tá? Outra coisa muito importante, manter quando você redigir um texto, ele tem que ser coerente, ele tem que ter uma concisão, ele tem que fazer sentido, gente, tá? Então você vai colocar ali apenas o essencial. Não enche linguiça. Informações que são desnecessárias, ele não precisa estar lá. Então você só vai colocar informações que são necessárias, informações que são realmente importantes. Dessa forma, nós vamos manter um texto que é objetivo e claro, porque esta é a função de um texto técnico: objetividade e clareza. Então, frases curtas, nada de frases de 8, 10 linhas, né? As frases devem ser curtas, 2, 3 linhas no máximo, 2 períodos no máximo. Quando eu digo 2 períodos, né? 2 frasezinhas dentro do mesmo parágrafo, no máximo. Então, sempre frases curtas. Você pode utilizar tópicos? Pode, mas somente quando necessário. Evitar o uso de tópicos, porque senão fica um texto muito travado. Ele fica um texto muito ensino médio, muito ensino fundamental, tá? Vamos lembrar que quando a gente fala de um texto técnico, ele é um parecer técnico profissional. Então a gente espera que a pessoa tenha uma boa argumentação. Ele é um texto descritivo, ele é um texto argumentativo. Então você precisa mostrar esse domínio da língua, né, das normas cultas, da gramática, da ortografia, para realizar esse texto. Então, gente,
Tópicos pode utilizar sim, porém somente quando necessário, quando você for elencar determinadas questões. Senão, gente, evita, tá? E qual que é a estrutura básica de um texto técnico, então? Como eu falei, cada gênero textual apresenta uma estrutura específica, quando a gente fala desse padrão de organização. Porém, de forma comum, nós podemos destacar que, o que a gente vai destacar? Que um texto técnico, ele tem alguns pontos que são chave. Primeiro, ele tem um destinatário, para quem ele vai. Então, se é para uma pessoa, se é para um departamento ou se é para uma empresa. Eu preciso marcar isso no meu texto técnico. A primeira coisa que eu faço no cabeçalho é marcar quem é o destinatário. Então, ao senhor fulano de tal, ao departamento tal, à empresa tal. Então, escrever para quem se destina aquele relatório, aquele parecer, aquele laudo, aquela circular, aquele ofício. Então, eu preciso identificar quem é o meu destinatário. Logo após isso, eu apresento em uma única linha, né, de preferência, qual é o assunto, sobre o que se trata o documento. Né? Então, a pessoa ela não vai ter que ler o documento inteiro para entender. Põe ali um assunto, dois pontos, e descreve o que é. Então, assunto, dois pontos. É, relacionado a atribuições do cargo de assistente analítico. Pronto. Então, ele já sabe que aquele documento se trata sobre isso. Localidade e data. Então, aí depende de cada documento, alguns aparecem lá logo no início no cabeçalho, outros lá no final do texto, mas sempre o local e a data. Então, Bragança Paulista, 20 de março de 2022. Então, tem que estar presente, tem que estar colocado lá a data e a localidade, tá? Que é algo comum aí dentro dos textos técnicos. Para além disso, sempre o texto ele é redigido no papel timbrado. Né? Se o texto técnico ele é um documento da organização, então ele representa a organização. Logo, toda a documentação, toda a produção textual tem uma tipologia gráfica que é daquela empresa, que é daquela organização. Então tem que estar em papel timbrado, porque senão, gente, qualquer um pode fazer, né? E aí, por isso, muitas vezes, nós temos aí as fraudes dentro dos documentos técnicos, tá? E também, dentro do corpo do texto, quando nós vamos olhar, então, a produção mesmo do texto, o corpo do texto, né, a materialidade do que a gente vai falar, do que a gente precisa, ele vai estar marcado por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Todo texto, gente, independente do seu tamanho, né? Se ele tem 20 páginas ou se ele tem uma página, ele tem que ter uma introdução, ele tem que ter um bom desenvolvimento e ele tem que ter uma conclusão, tá? Então, mesmo as perguntas que o professor faz na plataforma, que manda lá para você responder na prova, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Senão fica uma coisa sem coerência, sem coesão e sem coerência, tá? Então, na introdução, o que a gente coloca na introdução? Então, é a primeira parte na qual o autor do texto, ou seja, você ou quem vai redigir esse texto, apresenta de maneira breve a intenção do texto. Então, o que você vai colocar o porquê você está escrevendo. Então, por exemplo, em resposta ao ofício tal, este relatório visa. E aí começa a descrever. Tá? Então, sempre tem que estar pontuado ali qual que é o objetivo daquele texto, né? Faz uma chamada trazendo o porquê que você está escrevendo. Então, quem solicitou, em resposta a algum outro setor, ou em relação à demanda que foi observada dentro do contexto de trabalho do setor X, realizamos o seguinte parecer. E aí descreve. Então, sempre tem que ter um parágrafo ali introdutório. Não começar logo de cara já fazendo uma descrição. Sempre eu tenho então que trazer uma breve apresentação ali do que ou porquê nós estamos escrevendo aquele documento. No desenvolvimento, então, é a parte mais importante, uma das partes mais importantes, né? Se a gente for poder hierarquizar, ele é mais importante, porque é ali que vai estar o recheio, é ali que vai estar o conteúdo do seu texto técnico, tá? Então, é a parte do texto na qual o autor apresenta o problema técnico, ou a recomendação, as sugestões técnicas, ou ainda contribuições a respeito do assunto principal do texto. Pode apresentar-se nesse tipo de texto na forma de tópicos ou itens sempre quando necessário. Então, como eu falei, aqui é o conteúdo central do texto. E aqui vale, gente, da sua argumentação.
Aqui o que vai pesar dentro do campo do desenvolvimento são os argumentos, as ideias, as teses que você vai levantar para recomendação ou para sugestões, ou mesmo de análise sobre determinada ou do porquê que você escreveu aquele documento, tá? Então vale pesar aqui, né, as suas estratégias de argumentação, todo o seu conhecimento técnico, todo o seu conhecimento daquela área específica, daquela atuação, daquela função ao qual você exerce, tá? Então aqui é que você demonstra a sua capacidade técnica. E por isso que muitas vezes aí na faculdade, né, nós temos alguns textos técnicos que nós exigimos dos alunos, como seminários, como relatórios, apresentações, trabalhos acadêmicos, que vão mostrar justamente o domínio que vocês têm daquele assunto, daquela função, daquela área, daquela esfera do conhecimento, tá? E a conclusão, não menos importante, né? Então, é o local do texto em que o autor faz as suas considerações gerais, sugerindo medidas finais e encerra o assunto. Então, aqui nesse ponto da conclusão é quando você faz a retomada, então, do porquê você está escrevendo. Você vai apresentar ali, talvez, uma ideia final, né? Você vai apresentar uma solução, você vai apresentar, então, uma problematização mais formal e finaliza o texto. E, gente, finaliza com coerência, né? Portanto, entretanto, enfim, finalizando, concluindo, né? Sempre a gente vai ter que utilizar esses conectivos para fazer a finalização do texto. Eu não posso estar lendo o texto e, opa, de repente acabou do nada. Né? Nada acaba do nada. Né? A gente não morre do nada, a gente não acaba do nada, não vai morrer o texto ali do nada. Ele precisa ter uma finalização para que ele tenha uma coerência. Então fica, acabou, tá, e daí o que vai acontecer depois, tá? Então a conclusão ela é extremamente importante também, tá, joia? E para finalizar, né, toda essa estruturação, essas características do texto técnico, nós não podemos esquecer uma saudação final, que geralmente nós colocamos lá no texto, né? Então, atenciosamente, cordialmente, fraternalmente, grato, né? Estou à disposição. Isso, claro que alguns tipos textuais aí, alguns gêneros textuais mais específicos não vão ter isso no seu corpo de texto, mas pode ter ali uma interfolha, né, uma página anterior ou de finalização que vai trazer essa saudação, tá? E sempre, em todo parecer técnico, em todo texto técnico vai ter assinatura e carimbo, ou da pessoa que redigiu, do setor que emitiu aquele documento, tem que vir identificado, para nós sabermos quem produziu, tá? E aí vamos lembrar lá do Bakhtin, né? Quem produziu, quando produziu, por que produziu, então qual a intencionalidade, para compreendermos esse contexto mais geral daquele gênero textual ou daquele enunciado. Então, sempre, gente, um texto técnico ele tem uma redação bem elaborada, ele é bem organizado, ele é bem escrito, né, bem redigido e formal. Sempre de uma forma formal. E eles se apresentam diferente de outras formas textuais. Por exemplo, a literária, né? Então, a literária, que é uma coisa mais romantizada, é uma coisa mais conotativa, né? Simbólica. O texto técnico não. O texto técnico, gente, ele como diz uma amiga minha, é seco na paçoca, tá? Ele é direto, objetivo, claro, então sem rodeios. Ele vai sempre utilizar uma linguagem que a gente chama de denotativa. Mas Wesley, o que é uma linguagem denotativa? Vamos lá entender. A linguagem denotativa é a linguagem no sentido literal. Ele é aquilo que foi falado. Ele é real, ele é exato, ele é convencional. Então, por exemplo, se eu falo coração, né? Meu coração dói por você. Não, meu coração dói. Eu estou falando do meu coração, né? Do órgão coração aí. Agora, se fala assim, meu coração dói de amor, né? E faz coraçãozinho, faço o desenho de um coração, é o que a gente vai chamar de linguagem conotativa. Porque não é meu coração mesmo que está doendo, mas é um sentido figurado, é uma forma simbólica, né? Então, ele é sempre de uma forma poética, romantizada. Então, olha a tirinha aí para a gente entender, né? Isaías, quebra um galho para mim? Claro, que bom. Preciso que
clap, né? Quebrou o galho. Não, mas ele não queria que quebrasse o galho, né? Se ele quebrar o galho seria uma linguagem denotativa, literalmente aquilo que era para fazer. Agora, a linguagem que ele traz quebra o galho é o quê? Me dá uma ajuda. Então, é uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa. No texto técnico, minha gente, sempre, linguagem denotativa. Não se coloca ali ironias, não se colocam então figuras de linguagem, não se coloca, né, de uma forma simbólica, como se o outro fosse entender. Colocar aquilo que é, no sentido literal, real, exato da palavra, do conceito, da ideia, do pensamento que você tinha. Tá joia? Então, fechamos, gente. E vou deixar uma atividade para vocês realizarem aí, para nós observarmos então como que está a escrita de vocês, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos num curso de comunicação, então a escrita ela é extremamente importante. Então vamos lá para a nossa atividade de hoje. Utilizando os conhecimentos trabalhados até aqui, elabore um texto de 8 a 10 linhas. E quando eu digo de 8 a 10 linhas, é somente de 8 a 10 linhas. Vamos lembrar que toda prescrição, isso aqui é uma prescrição, um texto prescritivo, ele tem um objetivo. Então, minha gente, 8 a 10 linhas? 8 a 10 linhas. Não é 11, não é 12, é 8 a 10 linhas, tá? Nem menos, nem mais. Seguindo as características do texto técnico, orientando um procedimento técnico da sua área de atuação. Então, o que, que você vai fazer aí? Vamos entender isso aqui. Dentro do campo que você trabalha hoje. Então, veja algo que você faz e emita um texto com as características que nós estudamos hoje, tá? Então, lembrando lá do local e data, lembrando do destinatário, para quem você vai, lembrando do assunto, e você vai falar sobre algo que diz respeito ao seu trabalho. Então, se você trabalha, por exemplo, no campo de logística, você está lá no almoxarifado. Então, emite aí um texto técnico relacionado ao seu campo, que é o almoxarifado. Como se você estivesse mandando para alguém, solicitando algo para alguém, orientando sobre determinado assunto, determinada função. Você decide aí. Wesley, mas eu não trabalho, o que eu vou fazer? Caso você não trabalhe, então temos a segunda opção. Caso ainda não atue profissionalmente, elabore um texto de 8 a 10 linhas, orientando os colaboradores de uma empresa sobre como deve ser a postura no ambiente de trabalho. Então você vai redigir aí um textinho de 8 a 10 linhas orientando uma prática dentro ali do trabalho. Então, como seria uma boa prática? Como deve ser a postura dele dentro daquela fábrica, daquele escritório, daquela função, daquele setor? Você decide também, sem problemas, tá? Então, essa é a nossa atividade de hoje, minha gente. Vou deixar um campo lá na plataforma para vocês redigirem lá na plataforma para eu fazer a correção depois. Certo? Então, um grande abraço para vocês aí e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!